Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que é meu aluno de filosofia da primeira série do ensino médio. Vamos aqui para mais uma adaptação da aula do Centro de Mídias, Esclarecimento e Barbárie, né? O ideal, gente, ele vem trazendo ali na habilidade o conceito de civilização e barbárie. O ideal é fazer uma comparação entre, voltar mesmo, né? Fazer um movimento de volta e entender primeiro o que é a barbárie, né? O bárbaro lá atrás e depois a civilização, o povo civilizado, né? Nós já trabalhamos a ideia de civilização usando o pensamento do filósofo Nietzsche, né? E vamos agora completar aqui com o pensamento dos filósofos Adorno e Horkheimer, né? Quando falamos da indústria cultural. Eu coloquei ali abrir mão da razão. Por que abrir mão da razão? Se você observar na aula do Centro de Mídias, você vai ver que os dois pensadores, eles estão ali no ano de Horkheimer morre em 1973, né? E Adorno em 1969. Então, eles formam esse pensamento ali, principalmente da escola de Frankfurt, né? Após a Segunda Guerra Mundial. Por isso, ali, o abrir mão da razão, né? A ideia seria que essa civilização talvez tornasse o mundo melhor, né? E nós percebemos que não foi bem assim, né? A razão parece que não deu conta, e isso fica claro ali durante a Segunda Guerra Mundial, tá? Por isso que eu trouxe a questão da essência, né? Porque muitas vezes quando você fala do ser humano e pergunta quem é o ser humano, a primeira coisa que as pessoas colocam é o ser racional. Mas será que nós abrimos mão, né, conforme está ali, da razão em alguns momentos? Então, Adorno e Horkheimer vão trazer principalmente ali o conceito de indústria cultural, né? O que é a indústria cultural? O conceito desenvolvido por Adorno e Horkheimer se refere à ideia de produção em massa, comum nas fábricas e indústrias, que passou a ser adaptada à produção artística. É uma nova concepção de se fazer arte e cultura, utilizando, utilizando-se técnicas do sistema capitalista, né? Agora, a arte, né, ela perde aquele caráter que ela tinha. Então, se você observar a arte, ela possui aquele caráter, né, da imaginação, do transcendental, né? E parece que ela perde, porque com essa ideia, né, quando fala ali a ideia de produção em massa, ela abre esse leque. Então, por exemplo, antes, quando você queria ver um quadro, você tinha que ir a um determinado museu, alguma coisa. Hoje não, né? Hoje, por exemplo, eu posso pegar aqui a Mona Lisa, né? Ela está estampada em cadernos, roupas. Então, quando falamos também da música, né? A música parece que não importa mais a música em si, né? A letra, tudo mais, importa o que vende, né? Tem até cantores que eles precisam mudar a música, a arte que eles produzem, porque muitas vezes não vende, né? E ele precisa buscar alguma coisa que venda. Eu sempre falo para o aluno assim, tem música que parece que fica na nossa cabeça e a gente não sabe por quê, mas ela foi feita para ficar na nossa cabeça, né? A gente vota 22, 23, 1, né? Não tem muito significado, nunca votei nessa pessoa, mas fica, porque ele martelou essa música na cabeça da gente durante uma eleição e aquilo foi feito para isso, e muitas músicas hoje, né? Romero Brito, né? Se você quiser um quadro do abraço do Romero Brito, ele vende vários, parece ali igual uma linha de produção, né? Ou uma linha de produção mesmo, ele produz vários quadros ali do mesmo, né, para poder vender. Ele já foi até questionado por isso, tá bom? E o professor falou com vocês ali da ideia do esclarecimento, né? Mas para trabalhar o esclarecimento, eu gosto de começar com o filósofo Kant, tá? 1724, né? O Kant vem antes ali da indústria cultural. O Kant, ele vai trazer um conceito de esclarecimento que ele vai dizer o seguinte: começa pelo próprio termo esclarecimento, que é a saída do homem
de sua menoridade, né? O que seria essa menoridade? É quando o homem atinge a maioridade. Ele sai da menoridade e vai para a maioridade, mas não é a maior idade, né? Em relação aos 18 anos ou 21 anos. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo é quando o sujeito ganha a autonomia, né? Esse protagonismo. Ele se torna um sujeito autônomo. Isso independente da idade que ele se encontra. E o que é ser autônomo? Para as que existem, né? Não, ele avalia, ele tem uma capacidade de avaliação e ele se responsabiliza pelos seus atos, né? Ele é um sujeito autônomo, tá? Então, eu gosto muito dessa definição do Kant para a gente entrar agora no que o professor trouxe, que é o Hegel, né? O Hegel vem trazendo ali a ideia da dialética, tá? Quando nós falamos da dialética, gente, não é algo ali específico do Hegel, né? Você já ouviu falar da dialética, né? Lá no Heráclito, Platão também, né? Mas vamos pegar o Heráclito, o movimento, né? Para ele tudo está em movimento constante. E o jogo dos contrários, né? Para ter o calor, precisa ter o frio. Então ele vai dizer é necessário o oposto, né? E na ideia do Hegel também é necessário o pensamento opositor. Hegel vê o pensamento, o diálogo, como se fosse um círculo, né? Ele não termina esse diálogo, né? Porque quando você vai ver que eu chegar à síntese, começa tudo de novo. Por isso que eu falo para o meu aluno que eu prefiro 1000 vezes um diálogo, né? A dialética, do que o próprio debate. Porque o debate dá aquela impressão que fica todo mundo esperando quem vai vencer, né? E parece que num diálogo, quando tem um vencedor, parece que todos perdem, né? Porque a ideia é formar conceitos novos a partir de novas sínteses, né? A partir dessa nova síntese eu tenho conhecimento. Eu vou trazer aqui para vocês, então, qual é a ideia da dialética em Hegel, tá bom? Como é esse diálogo? Ele vai trabalhar com a ideia de tese, antítese, síntese, né? A tese é a primeira ideia, é a pergunta, é a ideia inicial. A antítese, né? Ela seria a segunda ideia, o oposto, tá? E a síntese é a conclusão, né? Você faz esta conclusão. Então você percebe, por que falar do Kant, né? Porque eu preciso ter essa autonomia. Porque se eu não tenho essa autonomia, gente, aí eu vou ouvir o que todo mundo fala e não vou colocar a minha posição também, não vou avaliar a posição do outro, né? Quando o Kant fala do esclarecimento, ele traz ali acordar do sono dogmático. Que sono dogmático que é esse, né? Gente, o sono dogmático é acordar daquela verdade estabelecida pronta, que alguém já deu, né? Que não passou pela crítica, que não passou pelas ciências, a reflexão, né? Então, é como se a gente falasse hoje da cloroquina, né? O sono dogmático, que alguém acredita que aquilo tá, ó, tudo prova o contrário. Não, não, mas eu acredito, né? Então, acordar desse sono. E é o sujeito autônomo, entendeu? Porque senão você vai continuar acreditando naquilo que as pessoas falam, mas você não avalia. Então, aí entra a dialética de Hegel. O opositor, eu tenho um pensamento, mas espera aí, vamos ouvir o que outras pessoas têm a falar sobre o assunto, tá? Vamos ouvir um médico. Olha só que interessante, né? Eu ouço uma pessoa que não é médica, que fala, que se posiciona, vou ouvir um médico. Porque o médico estudou para isso, né? Então, é acordar, despertar desse sono dogmático. E a tese, a antítese e a síntese, né? Então, eu tenho uma ideia, ela vai ser rebatida por uma outra ideia opositora, porque, gente, se tem, eu vou ter um diálogo, mas se todo mundo pensa da mesma forma, parece que não tem ganho, né? Ninguém ganha nada com isso, porque continua. Agora, quando tem um pensamento opositor, você tem a possibilidade de fazer a síntese. E por que que eu falei que é um círculo, né? Eu tenho uma ideia, uma segunda ideia, a síntese. Não parou aqui, porque essa síntese agora é uma ideia que faz ser rebatida com uma nova ideia e assim sucessivamente. Esse é o pensamento na filosofia de Hegel, né? Ele não termina, ele não acaba. Eu vou dar um exemplo aqui para você, então vou subir o professor aqui um pouquinho. Qual é o exemplo? O Hegel, a dialética de Hegel, mostra
como opostos alcançam a resolução. Um estado de tirania, que é o que está ali, né, o cadeado, a tirania, por exemplo, gera demanda por liberdade. Né? Se você está no regime tirano, você quer liberdade. Mas uma vez que ela seja alcançada ao seu extremo, né, só pode haver anarquia. Então eu preciso conciliar um e o outro. Ó, se eu prendo demais, mas se eu também solto demais, qual é a síntese, né? Até que um elemento da tirania seja combinado com a liberdade, criando a síntese, a lei. Né? A síntese ali, nesse caso, é a lei. Né? Então tem uma primeira ideia, uma segunda ideia, surge, né, a síntese, mas não para ali, porque você vai observar, né, a partir do momento que criaram as leis, foram necessárias mais leis, né? Então, essa síntese não acaba, tá bom? Espero que você tenha entendido a dialética de Hegel, é fantástico, né? A dialética do senhor, do escravo, nós já trabalhamos, né? Não sei se foi no terceiro ano com a professora Maria Fernanda Degan, né? Mas eu trago depois para vocês, mas você pode ir aí, né, buscando esse conhecimento, ok? Qualquer dúvida, você pode tirar comigo. Pode colocar a pergunta lá no YouTube agora, lembra que eu falei? Ou realizar a atividade no Classroom. Qual é a atividade? Essa é a última atividade do bimestre em filosofia do Classroom. Qual o significado da palavra autonomia? Você vai dizer para mim qual o significado da palavra autonomia e qual o significado da palavra heteronomia, tá bom? É uma pesquisa simples, rápida, que você faz aí, ok? Espero que você tenha gostado. Se inscreva. Se inscreva. Eu estou de toquinho hoje, que está muito frio, gente. Se inscreva aí no canal do professor Regis Oliver. Acione o sininho, receba o vídeo, tá bom? Quando você recebe o vídeo, você não precisa entrar no Classroom. Você pode responder lá no YouTube mesmo, tá bom? Só colocar o seu nome e a sala para que eu possa identificar, tá bom? Pode ser só o primeiro nome. Desculpa, né? Pode ser só o primeiro nome, ok? Muito obrigado. E até a próxima aqui no canal do professor Regis Oliver.